Fábio, uma curiosidade de muitos. Por que alguns médiums têm mais facilidade de dar passagem, de se manifestar do que outros? Assim, uma coisa bem simples. De cada 10 pessoas, vamos dizer, se tu pegar 10 aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual de nós tem facilidade, vamos dizer, para música? Tem alguém que tem aqui? Né? Qual de nós tem facilidade para as artes? Tem alguém que tem aqui? Entende? É muito sutil a coisa. Às vezes, nós somos um aparelho. Né? A gente tem um corpo físico que consegue dar as manifestações. E, às vezes, demora essa técnica para a gente conseguir habilitar esse corpo. Entende? Eu vejo, hoje, por exemplo, a psicofonia. É uma coisa interessante, por quê? Porque é como um violão. Eu expliquei isso esses dias, né? O violão é o mesmo. Pode se manifestar 10 espíritos ali. Mas o aparelho, o violão, é o mesmo. O que muda é quem toca. Entendeu? O som vai ser o mesmo. Então, às vezes, as pessoas acham estranho. É a mesma, é a voz, mas o aparelho é o mesmo. Né? O que muda é quem toca, mas o som vai sair, talvez de uma formazinha diferente ou não, mas o som vai sair dessa forma. Né? Sim. Então, talvez essa a dificuldade. Por quê? Porque os espíritos eles não têm como se manifestar fisicamente. Eles usam o aparelho físico de um médium, entendeu? Então, é a mesma coisa, a psicografia. Eu posso escrever 100 cartas, né? Eu consigo, eles usam a minha mão para escrever, mas é a minha mão. Algum detalhe dentro das 100 cartas vai achar do traço, mas eles usam a minha mão. Eles tentam fazer os traços deles, né? Mas o aparelho é o mesmo. Né? Então, assim, tem pessoas que... Tem médicos que têm mais facilidade na psicofonia, outros na psicografia, outros na vista dupla. Mas tudo pode ser conquistado. Tudo pode ser conquistado. Eu, por exemplo, o primeiro traço mediúnico que eu percebi, que eu me dei conta, foi essa visão, esse terceiro olho. Porque eu enxergava, mas depois que eu tomei noção de que não eram pessoas, entendeu? E depois eu comecei a ouvir a conversa, porque daí eu já tinha noção que existia algo além, que aquilo que eu via não era um corpo físico, era um corpo espiritual. Então eu comecei a ouvir eles. Por quê? Porque eles não conversavam, os espíritos não conversam verbalizando. Toda a comunicação espiritual é pensamento. Então eu não entendia por que eu via e eu não conseguia falar com eles. Né? Por quê? Porque eu não entendia que eram espíritos. E daí, a partir do momento que eu comecei a entender que eram espíritos, que eram pessoas que morreram, eu comecei a escutá-los. Eu comecei a fazer comunicação. Né? Eu lembro que tu ia fazer a oração com a tua avó, tinha um monte de espírito, né? E tu não entendia porque tinha muita gente. Sim, a avó fazia oração à meia-noite e enchia a casa, e eu achava que eram os vizinhos, né? E eu, enrolada, esperando, porque eu gostava de dormir agarrada com a avó. Né? E eu esperando, enrolada assim no sofá, esperando terminar aquilo para nós ir deitar, porque eu tinha medo de deitar sozinha, né? E eu pensava assim, por que eles não escutam na casa deles? Né? Por que eles têm que vir para cá? Então demorou. Eu dizia assim para a avó, por que eles não ficam na casa deles? Por que eles têm que vir para cá? E a avó ficava me olhando, sabe, pensando, essa guria é louquinha, né? E a avó tinha um medo muito grande. A minha avó materna tinha um medo terrível, não gostava de falar nisso.
E a minha avó paterna era a própria... Ela não foi a que deixou para ti? A minha avó paterna era... Meu Deus, ela era muito forte em toda essa questão espiritual. E a avó materna tinha medo de tudo. Não gostava nem de falar em morte, Deus o livre. Mas a tua avó tinha mediunidade também, Fábio? A minha avó paterna, sim. A minha avó paterna é a que trabalha comigo hoje. Dona Eni Vieira, na Casa de São Francisco, está ali muitos atendimentos que ela faz, né? Ela é muito forte, ela tem uma casa mal assombrada lá, temos que limpar, ela vai na frente, ela que... Eu sempre falo, tipo, às vezes eu falo muito e peço muito por saúde para Maria Antônia. Maria Antônia é um espírito... Da casa. A Maria Antônia, ela é uma colaboradora, né? Que, na verdade, ela ajudou a montar a Casa Espírita, Casa de São Francisco, a primeira pedra, e ela é muito dedicada a nós, assim, ela gosta de apadrinhar as pessoas. A Maria Antônia raramente não está nos trabalhos das quintas-feiras, geralmente ela está aqui, raramente não se vê. Eu, no caso, que enxergo, né, não, eles trabalham na parte espiritual da casa, né? Toda casa de fé tem uma parte espiritual. A nossa é uma casa gigante, a parte espiritual, e a Maria Antônia é uma das que coordena lá essa parte. Tem muita gente que conversa, tem muita intimidade com a Maria Antônia, encarnados, né?